A seguir, esporte. Muito bem, meus amigos, alô, alô, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. São nossos convidados do programa de hoje, os dirigentes do Esporte Clube Passo Fundo, que passou de fase, está nas quartas de finais do Campeonato Série A2, rumo à divisão principal do futebol do Rio Grande do Sul. Norberto Azambuja Ilha Filho é o gerente, é o vice-presidente do Esporte Clube Passo Fundo. Junto com ele, o responsável pelo andamento técnico do Esporte Clube Passo Fundo, o seu treinador, Bruno Coutinho. Fiquem à vontade, meus amigos, porque temos a maior satisfação em recebê-los aqui depois de uma suada classificação, de uma sofrida classificação que veio a 42 minutos do segundo tempo, numa falta muito bem cobrada, não é? E muito bem cobrada também a participação do Robalo. Robalo foi um anjo da guarda protetor do Esporte Clube Passo Fundo. Não nessa, mas em outras ocasiões também. O Passo Fundo foi para as quartas de finais. O Esporte Clube Gaúcho jogava por um empate contra a União Frederiquense, sustentava o empate até o segundo tempo e depois cedeu o resultado. Acabou sendo eliminado o Esporte Clube Gaúcho, perdeu para a União Frederiquense por 3-1, na cobrança de um pênalti já no finalzinho da partida, que sacramentou o resultado. O que é profundamente lamentável. Nós imaginávamos Passo Fundo e Gaúcho disputando vagas já nas quartas de finais do Campeonato Série A2. Mas o futebol nos reserva uma série de surpresas e estas surpresas estão aí. Passo Fundo reagiu no final e chegou, como disse, até as quartas de finais do Campeonato Gaúcho. E que continue para nos trazer grandes alegrias. Nós voltaremos depois do intervalo, um momento só. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.
Muito bem, senhoras e senhores, o assunto é esporte na sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também pela Coprel TV em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Vamos começar pela ordem hierárquica, cumprimentando o Beto Ilha Filho e cumprimentando também, logicamente, o técnico vencedor, Bruno Coutinho. É com você, Beto. Fica à vontade. Parabéns. Muito obrigado. Boa noite, Jorge. Boa noite aos telespectadores. Foi uma classificação que a gente sempre foi um objetivo nosso. Não imaginávamos que fosse tão sofrida. Mas, enfim, o sofrimento faz parte do futebol e que bom que a gente conseguiu superar. Você, em outras ocasiões, participou de programas anteriores aqui na nossa TV, no nosso debate, e dizia da preocupação que tinha para a classificação, mas estava confiante, não? A gente sempre teve a convicção na classificação, né? Como eu mencionei antes, a gente não imaginou, a gente não esperava que ela fosse ser decidida aí no final do último jogo, né? A ideia não era deixar a classificação para esse momento. Mas, enfim, conseguimos esse primeiro objetivo. E agora é focar nos mata para buscar o tão sonhado acesso. Bruno Coutinho, treinador de futebol. Primeira experiência como responsável na Casa Mata. O que te pareceu esse sofrimento todo, meu irmão? Tudo bem, Jorge? Boa noite aos telespectadores. Então, dentro do planejamento da comissão, do staff, como o Norberto falou, a gente não precisaria chegar tão longe assim, né? Passar por todo esse sofrimento. A gente tinha um planejamento de, com as 2 últimas rodadas, já estar classificado. E isso passa por várias situações que já estiveram sob o nosso comando, né? Com 2 resultados adversos que a gente teve dentro de casa, né? Que era um dos nossos principais objetivos, tornar a nossa casa forte, vencer dentro do Vermelhão. Se tivessem acontecido no primeiro turno, a gente não sofreria tanto como foi ontem. Mas é uma vitória que nos dá moral, nos faz crescer, nos faz acreditar até o fim, né? Eu mencionei bastante nas reuniões pré-jogo que a gente não desistisse da estratégia, que não mudasse a nossa maneira de jogar, que se tivesse que atacar pelo alto no fim do segundo tempo, que a gente não desistisse, não perdesse a cabeça, e foi assim que aconteceu. Espero que nas próximas não tenhamos que passar por isso. Mas importante ressaltar, com o segundo turno que a gente teve, a gente merecia muito essa classificação. Muito bem, Bruno, 40 minutos do segundo tempo. O que passa pela cabeça daquele responsável pelo andamento do jogo, ou seja, pelo andamento dos jogadores no gramado? 40 minutos. Bruno Coutinho não é um treinador de determinada experiência, não é? Está praticamente estreando como treinador. O que passou pela sua cabeça? Vai dar, não vai dar? O que eu faço, o que eu não faço? Eu trago muito todas as experiências positivas e até mesmo negativas, Jorge, da carreira de atleta, né? Hoje sou um acadêmico também, preciso estudar e fora de campo aperfeiçoar meu trabalho, né? Para poder almejar os meus sonhos dentro dessa nova carreira, dessa nova profissão. Eu nenhum momento nesse jogo em especial, eu tive a sensação que por alguns outros jogos você tem, que você não vai conseguir atingir o objetivo, que você não vai conseguir fazer com que os meninos encontrem uma oportunidade de gol. Esse jogo nos estava proporcionando situações, escapadas, enfim, que me faziam acreditar que a qualquer momento poderia acontecer o gol. Eu bati numa tecla que a bola parada, e nesse jogo em especial a gente poderia resolver essa situação de classificação, porque a gente estava com um time muito alto, muito imponente na bola parada. Não precisou nenhum desvio, né? Porque o Guilherme acertou uma cobrança praticamente perfeita. Mas assim, eu não acho que nenhum treinador pode ter a postura em pensar em desistir, em pensar que não vai conseguir a classificação. Mas em especial nesse jogo eu sentia que o time estava jogando para frente, estava buscando o gol de fato, com todas as dificuldades que a gente tem, seja por adversário jogando com linhas baixas ou o campo por vezes que não nos ajuda, a gente buscou o gol. E a gente, como treinador e como staff da parte de fora,
a gente sabe e sente quando eles estão no caminho certo para que isso aconteça de fato, né? Como eu mencionei antes, tem determinados jogos que você sente que a equipe se entregou um pouco mais, já antes do término do jogo, já se sente mais cansada e abatida. E foi exatamente isso que eu precisava que não acontecesse. Eles não desistiram nenhum minuto. Quem foi o atacante que fez o corta-luz aí para a passada da bola? Eu não divisei na hora ali. Foi uma disputa do João Gabriel com o zagueiro do Glória mais o goleiro. Muito bem. Aliás, uma falta muito bem cobrada pelo Gui, né? Diga-se de passagem. Sem dúvida. Deus estava com ele naquele momento. Tá, sempre Diz que Deus não joga, mas fiscaliza. Não, ele é merecedor, sim, não desiste, treina muito. Passou por um início de ano complicado em Santa Catarina, com lesões. Chegou aqui pra gente para ser recuperado, né, da lesão que ele tinha na planta do pé. E, enfim, tá conseguindo, nos ajudou na hora certa e tem mais por diante ainda. Muito bem, senhoras e senhores, vamos agora ao comentário do nosso repórter de todas as ocasiões, Carlos Dantas. Alô, pessoal, aquele abraço, meu abraço especial ao seu Jorge Gerard, né, nosso companheiro aí que teve uma perda irreparável na família, né, nosso grande amigo Tite nos deixou, considerado um dos melhores mecânicos de kart do Rio Grande do Sul. Então, infelizmente faz parte da nossa vida, mas não assim de forma abrupta, né? De repente. Mas acontece. Seu Jorge, meu abraço, de coração. Enquanto isso, o Passo Fundo jogando mal, muito mal, principalmente a primeira etapa, classifica entre os 4 da sua chave. Olhem como é o futebol. No primeiro tempo já era para o Passo Fundo ter tomado 3 gols. 2 bolas no poste e uma que o zagueiro tirou de cima da risca. Por isso que o futebol é isso que está aí, emocionante. Quanto menos espera, classifica aquele que tu tecnicamente não joga bem. E eu sou daquela filosofia, né? Que o meu time pode jogar mal, mas o que vale são os 3 pontos e bola na rede, o resto é bobagem. Então, o Passo Fundo, pelo lado do torcedor, grande vitória, 1-0. Pelo emocional, o torcedor está feliz da vida. Enquanto o torcedor do Gaúcho está muito triste, porque o Gaúcho se desmantelou na metade do segundo tempo em diante, frente ao União Frederiquense, perdeu de 3-1, 2 expulsos, aí a casa desandou. Mas, né, as regras do jogo eram iguais para todo mundo. O Gaúcho estava empatando, a pior coisa que tem é jogar por empate, né? E aí está fora o Gaúcho. Por outro lado, o presidente do Passo Fundo já começa a colher os frutos. De quem é que é o gol? Gui Teixeira, prata da casa. O Passo Fundo, no primeiro tempo, chutou uma bola em gol através do veterano Diogo Oliveira. Fim de carreira. Realmente, o Diogo, esse grande craque, não aguenta mais que 30 minutos. Ele não tinha como armar, desarmar, voltar para buscar. E aí o professor Coutinho mudou, né? O Bruno mudou o sistema e fazendo um 2-4-1, 4-1, para o Diogo não voltar na marcação. Foi onde o Passo Fundo melhorou na segunda etapa. Mas Johan jogou mal, o lateral direito jogou mal. Enfim, o Passo Fundo só tinha no meio Diogo Oliveira e Darlan. Se não é esse Darlan segurar as pontas, olha, realmente a coisa teria sido feia. Mas não, futebol é isso aí. Uma bola em gol aos 41 do segundo tempo. Né? Prata da casa, Gui Teixeira. E vou dizer uma coisa, um golaço. Se alguém dizer que foi gol espírita, que o Passo Fundo achou um gol, mentira. O gol, a partir do momento que entrou o Gui Teixeira, entrou o sangue gaúcho em campo. É aquilo que eu digo, não culpo os outros jogadores que não são daqui.
O Passo Fundo só foi ter pegada, a vibração, quando fez 1-0. Aí o Gui Teixeira entrou e incendiou a equipe. Deu velocidade, deu pegada. Primeiro tempo, o Passo Fundo morto. O Passo Fundo não corria, não tinha velocidade, lento, quase parando. Por isso que a equipe do Glória levou muito azar. E a sorte acompanha os que são competentes, né? E aí, 2 bolas no poste e uma que tirou ele da risca. Quem não faz, leva. E foi o que aconteceu nessa classificação do Passo Fundo. Agora é outra competição. Vai enfrentar a equipe do Santa Cruz, a segunda melhor equipe da competição até o momento. Mas eu já vi muita história no futebol. Os melhores chegou na reta final, ficaram fora. Porque tem equipes que são de chegada, são de pegada, né? Que é o caso do Passo Fundo. Sempre está chegando. O ano passado ficou por 1 gol, por 1 ponto. Mais uma vez, falta uma coisa o Passo Fundo. Me desculpe, não vão gostar, mas eu vou falar. O Passo Fundo, mais uma vez, mais um ano sem centroavante. Não adianta me dizer que o João é um baita jogador, que vai se adaptar. Vai se adaptar, mas depois que terminou o campeonato. Não marcava, não cabeceava, não fazia parede para alguém entrar infiltrando pelo meio. Qual é a jogada de triangulação do ataque do Passo Fundo? Nenhuma. Eu sei que o Passo Fundo treina isso aí durante a semana, o treinador faz isso. Mas não tem com quem. Chega na hora do jogo, com quem que vai fazer? Se não é as jogadas pela ponta. Né? Então, urgentemente um centroavante, embora o prazo de inscrição já encerrou. Né? Então vamos ter que ir levando com o que temos em casa. É o que a casa tem para apresentar. Vamos torcer que brilhe a história, a estrela desse centroavante, João, e ele me calhe a boca na próxima etapa e faça 2 gols. Um aqui e o outro lá em Santa Cruz. O importante é que o Passo Fundo, no jogo com o Santa Cruz, que o primeiro é em casa, saia vivo. Tem que sair vivo daqui. Se puder sair com 1-0, bem quietinho, tá bom. Né? Porque a equipe de Santa Cruz é uma boa equipe, mas quando muda de fase é outra competição, como eu já falei. O Gaúcho está fora, só o ano que vem, não sei se volta. Né? E enquanto isso, no futsal, o Passo Fundo foi mal de novo. 4-2 perdeu para o Guarani de Sumoso e jogou muito o Guarani. Claro que o Passo Fundo estranha essas quadras menores, essas quadras de antigamente que não tem 40 por 20. Na volta aqui, eu acho que o Passo Fundo dá a resposta e sobra em quadro. Parabéns ao Guarani de Sumoso, que se preocupou em jogar futebol e parou de fazer bagunça nas competições. Tá aí o resultado. Jogou bem, jogou bonito, jogou para frente e ganhou ao natural da boa equipe em fase de montagem, já quase pronta, comandada pelo Gil, porque a competição não termina hoje. Para encerrar, que tristeza a declaração do goleiro William, do Aimoré de São Leopoldo. O Aimoré, antes de estrear na Série D, não tinha dinheiro, não tinha nem treinador. Eu não sei como é que o Aimoré, de uma hora para outra, começou a mandar time e o professor Gelson topou encarar o desafio da Série D do Aimoré, sabendo que não tinha dinheiro. Pois a declaração dos jogadores, tomaram 4-0 do Camboriú, se despedindo da Série D, e o goleiro William concorda que até faltou uma certa pegada, mas acreditem, não tiveram nem almoço. Os jogadores do Aimoré não almoçaram ao meio-dia. Gente, isso é muito triste. É sério. Se a gente vê trabalho escravo em fazendas, em grandes plantações, o futebol brasileiro e o futebol gaúcho tem uma declaração aí do prefeito de Carne, diretor do Veranópolis, sobre essa crise do futebol gaúcho. Não deixa de ser um trabalho escravo, se não pagarem bem e se não derem os tratamentos enfim, não tratarem
os jogadores como profissionais. Claro que eles no desespero querem competir na esperança de conseguir um contrato melhor, mas não ter nem almoço, pelo amor de Deus, realmente é muito triste. Não sei se isso aí não vai chegar no Ministério Público do Trabalho. Então, não tem condições, não compete. Se é para entrar para o ano que vem fazer fiasco, e uma declaração dessa acaba com a imagem de uma equipe tradicional como é a Aimoré. Inclusive, sua presidência atual renunciou, está renunciando, estão marcando uma nova eleição. Enfim, essa é a crise do futebol gaúcho. E olha o que diz o De Carli, doutor De Carli, que é médico e prefeito de Veranópolis, numa entrevista que vai ser rodada aí pelo nosso canal de esportes. Fiquei muito triste com essa informação, com essa notícia, essa entrevista do goleiro William da Aimoré. Mas, enquanto isso, vamos na esperança que uma equipe de Passo Fundo chegue. E a equipe que tem condições hoje é a equipe do Esporte Clube Passo Fundo. Não ganhamos nada, mas estamos perto de ter uma equipe na elite do futebol gaúcho do ano que vem. O Dantas realizou também um trabalho de reportagem com a direção do Veranópolis. Qual será o futuro do VEC, minha gente? Valdemar De Carli, além de prefeito em Veranópolis, é médico na comunidade, já está no 4º mandato, e nós queremos ouvir a sua opinião sobre a realidade do futebol gaúcho no interior, até onde as prefeituras podem contribuir sem o prefeito se incomodar. É um prazer falar com o senhor, doutor. Olha, eu participo do Veranópolis desde que ele subiu para a primeira divisão em 1994. Eu fui 15 anos presidente do Veranópolis, agora estamos como prefeitos. E a realidade é que as prefeituras, na verdade, não têm nenhuma condição legal, né, de ajudar os clubes profissionais. O nosso Tribunal de Contas do Estado tem sido muito rígido nesse aspecto, tem condenado os prefeitos à devolução de valores. Então, infelizmente, apesar do clube do futebol relevar, aumentar a popularidade do município, né, infelizmente as prefeituras não têm absolutamente nenhuma condição de ajudar o nosso futebol. E eu vejo, como eu te disse, eu acompanho o Veranópolis há 25, 30 anos, eu vejo uma perspectiva muito sombria para o nosso futebol no interior, muito sombria. Se a gente não tomar nenhuma atitude, se não houver uma conjugação de esforços, principalmente da Federação Gaúcha de Futebol, da CBF, acredito eu, né, que muitos clubes, até tradicionais do interior, vão estar fadados a fechar suas portas. Isso é uma tese que eu venho fazendo, principalmente passando que tem 2 grandes clubes. O que cair para a 3ª divisão nesse momento, acho que não volta mais. Exatamente. Provavelmente é o que poderá acontecer com o Veranópolis. Tá? Nós estamos muito preocupados com isso. Um ano muito difícil. Nós iniciamos treinamentos praticamente 15 dias antes do campeonato, porque nem diretoria nós tínhamos formado, justamente pela dificuldade financeira enfrentada. E veja bem, né, vou ressaltar um aspecto aqui que é extremamente importante. O Veranópolis não deve absolutamente nada para ninguém. O Veranópolis não tem dívida trabalhista, o Veranópolis não tem conta, né, e mesmo assim, esse ano nós tivemos uma dificuldade enorme para conseguir participar do campeonato. É porque eu vejo que em outros estados, Santa Catarina, há incentivo, e já vi casos de municípios participando. Claro que os jogos abertos são amadores, o futebol é profissional, mas vai ter que sentar a Assembleia Legislativa, criar uma lei, Ministério Público e a própria Federação e a Confederação, para se matar o futebol do interior, para matar o futebol brasileiro que já está em decadência. Alguma coisa tem que ser feita. Eu vejo assim, o interior do Paraná e o interior de Santa Catarina está muito mais fortalecido do que o interior aqui do estado do Rio Grande do Sul. A gente vê as equipes participando, a gente vê as equipes com boa estrutura, né, pagando salários até muito acima do que se paga aqui, na nossa divisão de acesso ou na nossa Série A. Não sei lá se não tenho essa informação se eles têm auxílio aí do poder público, né? Mas
a realidade deles está bem melhor, né, do que a realidade gaúcha. Ok, muito obrigado. Foi um prazer, prefeito, discutir a realidade do futebol do interior gaúcho. Exatamente. Está muito difícil mesmo. Eu acho que Passo Fundo também deve, apesar de ser uma cidade aí enorme, né, uma cidade com 250 mil pessoas, né, com uma capacidade industrial, enfim, a gente percebe que aqui também é difícil. Vacaria quase não participou, Venâncio Aires quase não participou, né, que são cidades com uma realidade econômica até distinta, boa, enfim, acho que alguma coisa tem que ser feita, né? Caso contrário, a gente está fadado a, como eu disse antes, muitos clubes tradicionais do interior do estado vão acabar fechando suas portas. O treinador Bruno Coutinho meio balançou porque o time não estava andando como se esperava, mas teve todo o prestígio da direção do Passo Fundo. Isso incentiva mais ainda, não? Sem dúvida, me consolida no cargo, né? Me dá respaldo para mim seguir desempenhando, né, o meu papel. É lógico que a gente não encontrava o resultado e dentro do clube, dentro da nossa sala da comissão técnica, em especial, a gente consegue encontrar todos os erros e os motivos que não nos fazem obter o resultado que a gente espera. Mas o Passo Fundo teve uma atitude que, de fato, inovadora no futebol nacional, né, manter um treinador com a campanha e o aproveitamento que a gente teve no primeiro turno, e mostrou que isso dá resultado também, porque, como já também falei na primeira questão, fomos os líderes do segundo turno, começamos a desempenhar um melhor futebol, entendemos a competição. É importante ressaltar, Jorge, que essa competição ela é muito especial em função do calendário, tá? A gente, por mais que queira iniciar o mais breve possível, fazer uma pré-temporada, uma preparação um pouco mais longa, os atletas que vêm para jogar a Série A2, eles chegam no decorrer da competição, ou eles chegam 5, 10 dias antes apenas da competição. E cada um chega com uma carga física ou de jogos, alguns com mais, outros com menos, completamente um diferente do outro. Então a gente precisa ajustar com o tempo. Isso não vai de encontro ao planejamento que a gente quer de tempo de trabalho, e sim colocar os atletas todos numa mesma capacidade física para aí sim poder exigir deles, né? No início da competição a gente tinha altos e baixos, hoje a gente consegue já dar um trabalho como um todo, e aí o resultado começa a aparecer e vitórias por consequência. Bom, você está aqui com o vice de futebol, o Norberto, dividindo a bancada conosco, né, recebendo a nossa manifestação de carinho, porque nós sempre acreditávamos como acreditamos no seu trabalho. Alguns da crônica diziam, olha, troca o treinador. Né? O pensamento, aliás, da maioria dos brasileiros, como você mencionou, não é? O pescoço do treinador em primeiro lugar, quando na real não é nada disso, não é? Exato. Na real é tentar dar o prestígio que foi dado a você, na expectativa de que realmente você tenha o grupo na mão. Agora você está com o grupo na mão. Assim, é um ponto interessante. O grupo na mão, eu posso lhe dizer, Jorge, que desde o início sempre teve. Os atletas que foram selecionados e aqui estão conosco, sempre compraram a ideia muito cedo de qual era a ideia do clube e do Bruno Coutinho. Então, isso eu falo de consciência bastante tranquila. Lógico que depois de um resultado, iniciar uma semana de trabalho dessa maneira é muito mais fácil para a entrevista, para o discurso, para o treinamento, tudo facilita, né? Mas, sim, sou grato ao Passo Fundo por acreditar que o processo, que o projeto ainda não tinha acabado, que poderíamos reverter, mas também de dentro da diretoria, e parte dela passa pelo Norberto, via que o trabalho, sim, não estava tendo resultado de campo, mas que estávamos próximos disso, que em breve aconteceria, e acreditaram, teriam a possibilidade. O meu cargo, como eu já falei, sempre esteve à disposição. Quando eles definirem que o Bruno não tem mais condições de permanecer no clube, eu saio pela porta da frente, né, assim como entrei, mas essa atitude me respaldou bastante, me encheu de moral para a gente confiar no acesso ainda. Muito bem. O torcedor é passional, não é? E já correspondeu à expectativa de vocês nesta fase aí, neste último jogo realizado no domingo que passou. Hein, Norberto?
Poderia ser melhor, mas Poderia, já correspondeu, né? Ontem acho que tinha... eu não participei do fechamento ainda, mas acho que foi... com certeza foi o nosso maior público na divisão de acesso. Eu falo isso, Norberto, porque mesmo tendo aspecto de decisão na série A1, A2 ali, os estádios estavam completamente vazios. Sim. Parecia que não tinha aquele interesses, como dizia o velho Brisa, né? Não havia esse interesse por parte da coletividade. Agora o pessoal já está respondendo um pouco, né? E é um momento de responder mais ainda nos jogos decisivos das quartas de finais. E no mata-mata a tendência é aumentar, né? Porque aí sim o espírito de decisão ele fica ainda mais evidente. E com certeza a gente precisa da torcida, que já fica aí a convocação pro final de semana. Temos o adversário definido, se não o melhor, um dos melhores adversários dessa divisão de acesso. Aliás, Norberto, você que é mais jovem do que a gente, Bruno, sempre foi uma pedra no sapato do Passo Fundo, dos clubes de Passo Fundo, os clubes de Santa Cruz do Sul. Futebol Clube Santa Cruz, Avenida e tal, sempre participando de uma provável decisão. Isso tem que ser encarado com naturalidade, não, Bruno? Sem dúvida, assim, eu planejo o jogo, todos os jogos de uma mesma maneira. Cada um tem a sua importância, cada um tem as suas valências, né? E os déficits também de força do adversário, que a gente precisa ser superior, né? Eu não deixo e sou muito convicto naquilo que eu passo para os atletas. Esses extra-campo, que são essas decisões, por exemplo, a pedra no sapato das equipes de Santa Cruz, as próprias vitórias que não aconteciam dentro do Estádio Vermelhão da Serra, na Série A2 há mais de 2 anos, elas vêm junto no pacote, no combo que a gente carrega ali, né, no trabalho, no cotidiano. Então, não é fácil de administrar, né? Não, a gente planeja a vitória, trabalha em cima da vitória, né, com convicção. E aí, com naturalidade, esses tabus vão sendo quebrados, né? Vamos fazer uma análise ali no painel dos classificados do grupo do Esporte Clube Passo Fundo, porque houve uma certa paridade, não é? Disparou apenas o Monson ali, que fez 32 pontos, e o restante 20 com 20, 19 por 18. O Gaúcho ficou ali com 18 pontos, ao lado do Glória de Vacaria. O Veranópolis reagiu, e o próprio Tupi, que foi rebaixado, não tivesse perdido os 6 pontos com que foi punido, automaticamente estaria disputando uma vaga nas 2 partidas finais, não? Sem dúvida. A gente hoje olha a tabela, né? E acrescentando 6 pontos do Tupi, a gente comenta, né? Até com 6 pontos eles já não estariam rebaixados, mas tem todo um contexto por trás, né? Eles jogaram os jogos depois de tomar a punição, acaba que foi rebaixado na penúltima rodada, você já não vai com a mesma motivação. Foi uma tabela foi um grupo bastante parelho, né? Ao contrário do grupo do Santa Cruz? Do Santa Cruz, que a gente vai encarar agora no cruzamento. Mas também houve um certo equilíbrio no grupo do Santa Cruz, não? Mas o grupo do Santa Cruz, a partir do segundo turno, houve essa paridade que nós tivemos ao longo de todo do primeiro e segundo turno. As 2 equipes que despontaram foram Santa Cruz e Monson, né? Equipes sólidas, assim, sabem exatamente o que fazem dentro de campo. A gente, com os 2 jogos que tivemos com o Monson, eu mencionei na ocasião também que foram os 2 melhores jogos do turno, eu achei. Ou melhor, os 2 melhores jogos do grupo, né? 2 equipes que propõem muito e sabiam o que estavam fazendo em campo. Muda o futebol até para nível de Série A2, que é um futebol mais aguerrido e de jogo direto, assim. Então, a gente se prepara mais ou menos para enfrentar uma equipe do mesmo nível que o Monson. Norberto, vídeo dos jogos do Futebol Clube Santa Cruz para serem usados pelo treinador Bruno Coutinho com os seus jogadores, seus comandados ou não? Não só agora, né? Acho que eu faço Bruno, essa pergunta porque o Santa Cruz agora é o adversário. Né, mas o Bruno já tem mapeado, acho que quase todos os possíveis adversários do outro grupo. A gente até conversava nas viagens, aí ele já tem mapeados como jogam as equipes do outro grupo. Então
a vitória ou a derrota ela não vai passar por nenhum fator surpresa, né? O nosso sucesso ou não vai ser em função disso. Sucesso ou sim. Eu sou sucesso ou sim. Tá, Norberto? Então, assim seja. Bom, o detalhe é esse, então. O Futebol Clube Santa Cruz é o adversário do Esporte Clube Passo Fundo para os jogos desse final de semana. O jogo será realizado no Vermelhão da Serra, o primeiro, o segundo lá na capital do fumo, Santa Cruz do Sul. Um detalhe, sabe que futebol, Norberto, claro, todo mundo sabe, se ganha nos bastidores também. O que está pensando a direção do Passo Fundo a nível de escolher ou destacar este ou aquele para a arbitragem desta partida aqui em Passo Fundo e também fora? A tendência é que os melhores árbitros estejam escalados para esses jogos decisivos. A tendência sim, mas de repente aparece um estranho. Não vai aparecer, Jorge, não vai aparecer. A gente tem que contar que a arbitragem tenha um nível superior ao que teve nesse início de competição, né? A gente teve alguns problemas de arbitragem, a gente sabe que pode ocorrer e tem que torcer para que não ocorra. Mas não tem muito o que ser feito, né? A gente vai ter que fazer nossa comunicação com a federação e torcer para que eles consigam desempenhar o melhor papel possível. Eu falo isso aí porque os árbitros da FIFA, inclusive a nível FIFA, estiveram arbitrando alguns jogos importantes ainda nesta fase classificatória, mas isso não aconteceu aqui em Passo Fundo. Na penúltima rodada tivemos a participação ali de alguns trios FIFA, Exato. Como tu mencionou. Voada, inclusive, apitou Inter de Santa Maria e Pelotas. Assim, a gente pode fazer esse pedido, essa solicitação, né? A gente não quer que nenhum clube saia prejudicado. É lógico, como tu falou, nos bastidores também se ganha futebol, né? Passo Fundo tem que se preparar para esse jogo extracampo, sim. Todos os clubes sofrem com as falhas da arbitragem. Nós tivemos alguns percalços também durante a nossa trajetória. Mas o Beto mencionou e eu acho que tem que ser por esse caminho mesmo. A gente tem que entregar nas mãos da federação, respaldá-los para que entreguem os melhores árbitros, os mais qualificados para essas finais, né? Que a partir de agora são finais, né? Nenhuma baixa para a partida inicial contra o Futebol Clube Santa Cruz, ou perde o Pedro, que é o centroavante? Não, perdemos o João Gabriel. João Gabriel, com a expulsão, acaba que não joga a primeira partida contra o Santa Cruz, aqui no Vermelhão. Muito bem, eu estou satisfeito, Bruno Coutinho, estou satisfeito, Norberto. Espero que realmente vocês sigam a trilha da classificação e cheguem à divisão principal. Obrigado, Jorge, obrigado pelo convite. Pode contar conosco que o melhor está sendo feito e a gente não desistiu em nenhum momento. Nem nas semanas que o resultado de campo não surgia, a gente nunca deixou de acreditar no acesso. Norberto, e a sua mensagem final? Igualmente agradeço o convite, Jorge. A confiança segue em alta, né? Não poderia ser diferente. Vamos fazer tudo que está ao nosso alcance para fazer um bom jogo no domingo. E desde já fica o convite para quarta-feira temos o jogo da Copinha e no final de semana temos o jogo do Campeonato Gaúcho da Série A2. Fica a convocação aí para toda a torcida que possa comparecer ao Vermelhão para nos ajudar. Promoção para o jogo do próximo domingo, Futebol Clube Santa Cruz, para levar um público maior. A reunião acontece hoje à tarde, né? A gente sabe que vai ter algumas ações ações para dar uma movimentada. Redes sociais, então? Não. Ações no próprio estádio, no dia do jogo, para movimentar um pouco mais o evento. E provavelmente aí no final do dia já seja anunciado as promoções. Muito bem. Nós conversamos, senhoras e senhores, com Bruno Coutinho, técnico vitorioso do Esporte Clube Passo Fundo, que já se prepara para enfrentar o Futebol Clube Santa Cruz no mata-mata, rumo à classificação da divisão principal do futebol gaúcho. Conversamos também com Norberto Azambuja Ilha Filho, que é o vice-presidente de futebol do Esporte Clube Passo Fundo. E você, logicamente, vai se preparando aí, sua bandeira, seu boné, sua camisa,
e tal, porque domingo nós queremos você no Vermelhão da Serra para o primeiro jogo, para o primeiro confronto entre Passo Fundo e Futebol Clube Santa Cruz. Aguarde um momento, a gente volta daqui a pouco. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, senhoras e senhores, nós vamos agora, nesse segundo bloco, conversar com o pessoal do Esporte Clube Brahma. É exatamente isso, porque neste mês se comemora a conquista ou a biconquista do Brahma. Eu vou lembrar os senhores, há 40 anos atrás, as fábricas Brahma realizavam competições entre os seus funcionários. E estão conosco aqui nada mais, nada menos do que dois daqueles que conquistaram os títulos através da Brahma. O Luiz Ayrton Dias, popularmente conhecido Kiko, Dr. Luiz Ayrton, e o Carlos Ferreira de Lima, popularmente chamado com carinho como Beiço. Eles jogavam muito futebol e vem aqui para contar um pouco da história, para recapitular, não é, Kiko? Fique à vontade. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de participar do teu programa. Prazer é nosso. É uma satisfação muito grande. E até porque a gente vai falar sobre um assunto que a gente gosta muito, que é futebol, né? E que a gente sempre acompanha, de certa forma. Muitas vezes não tem oportunidade de acompanhar na sua totalidade, mas está sempre acompanhando aí pelas nossas equipes aqui de Passo Fundo, do estado do Rio Grande do Sul. Eu queria que você me permitisse, porque são raras as oportunidades que eu tenho para poder participar de um programa do porte do teu, e eu queria também lembrar e agradecer a muitos que não estão mais conosco, como, por exemplo, o seu Jarba Sampaio Correia, o Meirelles Duarte, o Gilson Paz, o Rafi Dadia, Paulo Bigóis, Duarzan Bittencourt Dávila, que eram os homens da imprensa que acompanharam todo o nosso... estiveram sempre junto com a gente, sempre apoiando e seguindo os passos que a gente seguia. Então, a vocês, aos que não estão mais, os nossos respeitos, que não estão mais aqui com a gente, o nosso respeito, ao que estão, o nosso agradecimento.
Essa imprensa de hoje, me desculpe, mas na época, você vê, já fazem 40 anos que isso aconteceu, então eu tenho que voltar e rememorar aqueles que estavam junto com a gente. Isso é muito obrigado a vocês todos. Vocês também foram muito importantes. Não tenho que agradecer, meu amigo Kiko. E o Beiço participou da segunda jornada, não é? Sim, é. Como é que você conta um pouco dessa história? É um prazer estar aqui e agradeço a tua convocação aí. E eu não tinha 2 anos de Brahma na época, quando foi o primeiro campeonato. Eu tinha que ter 2 anos de Brahma. Muito bem. Já está na tela, inclusive, algumas fotos aí para ilustrar o acontecimento, né? Esse foi o primeiro campeonato que foi com essa turma aí. Muito bem. É onde eu não participei e tinha um ídolo nosso que era que até já subiu por além, o Pisca, que foi o grande astro do primeiro campeonato. Daí o Pisca saiu na época e daí entrei eu na ocasião dos 2 anos de serviço, daí comecei a participar. Muito bem. É um pouco de história, né, Kiko? O pessoal falava assim, Kiko, olha, a Brahma está contratando jogadores de futebol e tal, para reforçar o seu time. Mas não é nada disso, não? Talvez eu consiga esclarecer de uma vez por todas o que acontecia naquelas ocasiões e o que aconteceu. Para poder jogar futebol, tinha que ter 2 anos, no mínimo, de empresa, de trabalho contínuo na empresa. Pois não. Como é que a pessoa era admitida? Ô Jorge, qualquer pessoa hoje em dia, direta ou indiretamente, é indicada por alguém para trabalhar numa empresa. Quando chegava na empresa lá na Brahma, estou falando agora da Brahma, primeiramente se mandava um currículo, depois então a pessoa ia realizar um teste vocacional, teste de conhecimentos gerais, passava por psicólogo, e quando surgia uma vaga, os gerentes de departamento é que escolhiam, dentre aqueles selecionados, os que iam trabalhar na empresa. Então, dá para entender, né? Eram os gerentes da Brahma, entende, que faziam esse tipo. Muito bem. Ninguém foi contratado para jogar futebol. Os funcionários eram contratados para trabalhar numa cervejaria. E depois, então, claro, os melhores se destacavam e iam jogar futebol. E o caso do Kiko? Kiko, você trabalhou na Brahma por quantos anos? Eu trabalhei na Brahma por 16 anos. Eu vim da Pepsi Cola, naquela época. Eu lembro muito bem. E daí, como então as condições de trabalho na empresa eram muito melhor, eram muito mais propícias para mim, e eu queria voltar a estudar, como realmente aconteceu, a Brahma me propiciou que eu voltasse, me deu as condições, fez de tudo para que eu voltasse a estudar. Então, claro, eu me agarrei com todas as mãos e até pensava em me aposentar na Brahma. Infelizmente não deu porque a empresa fechou. Só voltando um pouquinho mais atrás na tua pergunta, então ninguém foi contratado para jogar futebol. O que aconteceu é que alguns ex-jogadores do Gaúcho, quando o Gaúcho quando essas pessoas não estavam mais jogando futebol profissional, como no caso o Mário Tito, o Marcos, o Teio, fizeram os testes e foram aprovados. Então trabalharam na Brahma. Mas mais profissionais, mais jogadores, mais ex-jogadores também fizeram os testes e não foram aprovados. Eu gostaria que todos eles tivessem sido aprovados, assim a gente teria uma equipe bem melhor ainda, né? Beleza. Mas vamos não desviar do assunto, porque o tempo simplesmente vai passando, Kiko. Quando é que vocês sentiram que poderiam conquistar o bicampeonato pela Brahma, jogando fora de casa? Onde é que vocês estavam decidindo esse título, Kiko? Quando a gente foi campeão, primeira vez quando a gente foi campeão em 1981, nós decidimos em Recife. Em 1983, quando a gente foi bicampeão, nós decidimos em Salvador. Em Salvador, na Bahia. Para que as pessoas saibam, por exemplo, esse campeonato era disputado em todas as fábricas do Brasil. Começava regionalizando e depois ia, então, pegando os outros grupos. Nós começamos aqui com Passo Fundo, Curitiba, Porto Alegre. Vencemos essa etapa aqui, fomos disputar com o vencedor do Rio de Janeiro e São Paulo, e depois lá com o Norte e Nordeste, né? Eu aproveito e mostro aqui para os telespectadores esta bela camisa aqui. Essa camisa era a camisa 11, que o Beiço defendeu lá na Bahia, não é, Beiço? Conta pra gente. Lá a sequência foi assim que, como o nosso capitão era o Kiko,
O Kiko, eu fui confirmado na véspera do jogo pelo Kiko como o 10. Joguei com a 10 lá. Os outros jogos anteriores eu joguei com a 11. Então lá foi... E quem era o 10 na atualidade ali? O 10 era o... Qual é que era o... Bom, não veio o caso. Fui eu que passei para ti. Tá bom. Sim, Era o Kiko. Era o Kiko. Muito bem. O Kiko, logicamente que a gente nota que está emocionado, né? Está empolgado. Como é que não vai estar empolgado? Estamos recordando 40 anos que se passaram. Né? Me diga uma coisa, Kiko. Alguém da família herdou a habilidade do Kiko e do Beiço como jogadores de futebol ou não? Eu tive um irmão mais velho, se chamava Newton Dias. Ele foi jogador de futebol profissional, né? Lembro muito bem do Nilson. Ele foi inclusive muito bom jogador, né? E a gente começou aos pouquinhos, foi aprendendo aos pouquinhos, foi aprimorando cada vez mais. E a gente conseguiu alcançar esse título, que para nós, o Jorge, embora você me desculpe, o tempo seja curto, eu gostaria de, na oportunidade de outra vez falar mais no teu programa, inclusive sobre futebol, que é o que a gente realmente gosta. Já está convocado. Muito obrigado. Mas acontece que isso me emociona após 40 anos já ter se passado, porque nós éramos a menor fábrica cervejeira do Brasil. Entende? Muito bem. Então, o que acontece? Nós, como a menor fábrica cervejeira do Brasil, nós tínhamos menor número de funcionários. E a gente, no início, perdeu bastante. Até que chegou um ponto que a gente um dia se reuniu e disse assim, onde é que está o segredo? O que nós temos que fazer agora para começar a ganhar isso aí? Para começar a ganhar. E aí foi que a gente sentiu que nós precisaríamos ter um preparo físico melhor que as outras equipes, porque tecnicamente, com mais funcionários, melhores jogadores com melhores qualidades, nós não tínhamos isso aí. Então, nós cansamos de ganhar a partida dos 35 do segundo tempo em diante, enquanto as outras equipes já estavam cansadas e a gente ainda continuava jogando normalmente, é aí que a gente conseguia resolver. Um bom conselho que a gente dá, não é? Para aqueles que não têm aquela habilidade toda e a probabilidade de substituições durante os jogos, não é isso? Exatamente. Tem que ter um diferencial. O futebol hoje em dia, em todos os aspectos, ele está muito parecido, muito igual, assim. O jogador que se destaca tecnicamente, ele tem que ser amparado por alguém para ele poder jogar bem. Porque senão tudo hoje em dia é tática. É o preparo físico, é o condicionamento, é o conjunto que faz isso aí. E no momento que você tem um bom jogador, que ele dá o destaque, que ele tem que ser preservado, ele tem que ser prestigiado pelo treinador, pela própria equipe, para ele poder desenvolver suas habilidades. E, infelizmente, isso não está acontecendo, não acontece muito no Brasil, né? Muito bem, eu estou satisfeito com a presença de vocês aqui. Lamentavelmente, o nosso tempo esgotou-se. Kiko e Beiço, teremos oportunidade de falar em outra ocasião. Eu tenho duas notícias tristes para encerrar o programa de hoje. Não gostaria de estar aqui nesse momento noticiando que faleceu na última quarta-feira o João Batista Sonda Lima, meu enteado, mais conhecido como Tite. Aos 55 anos, na flor da idade, ele sofreu um AVC no último dia 5 e estava internado no Hospital São Vicente. Tite foi um nome respeitado no kartismo do sul do país pela sua competência e simpatia, sempre muito prestativo. Natural de Carazinho, morava em Passo Fundo desde criança, se criou ali nos Altos da Moron. Ainda muito jovem, no ano 80, ingressou no kartismo e logo transformou-se em um dos mais respeitados preparadores. Nessa foto aí aparece ele recebendo do Carrion o troféu como piloto de kart, ou pré-piloto. Mantinha sua oficina na Vila Fátima e atendia clientes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e outros estados. Tite era filho de Sérgio Mera Barreto Lima, em memória, e deixou a sua mãe, a Leonoide, e a irmã Lisiane, além de eu ficar aí com aquele sentimento também, porque era o seu padrasto. Na quinta-feira, o corpo do Tite foi velado e sepultado no Memorial Vera Cruz com um grande acompanhamento. Vai em Deus, meu filho. Vai com Deus. Terça-feira também morreu Serafim de Moura Litz Filho,
aos 67 anos, natural de Palmeiras, que sucedeu o pai na Copa do Clube Comercial daquela cidade por alguns anos. Residia em Passo Fundo desde 1979. A família do Serafim receba também as nossas condolências. Nós vamos encerrando por aqui com um ar de tristeza e prometendo voltar em outras ocasiões. Senhoras e senhores, muito obrigado pela companhia. Sejam felizes, porque a vida é curta. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.